E aí essa questão interpretativa nem era o que a gente tá falando, mas é interessante dizer, né? Sempre tem uma interpretação literal. E então, se tu estás vendo uma representação de um ser humano, tu não podes partir do pressuposto que aquilo é um porco, né? Então, Sim. literal primeiro. Não, mas ali tem a verdade, tem uma verdade esotérica escondida ali. Bom, em primeiro lugar tem um ser humano, né? Então não dá pra ir. Não, mas ele tá querendo expressar a paixão tal. Não, tá, pera aí, então a gente vai ter que ver, né? Mas não, primeiro a gente vai ter que concordar que tem um ser humano ali. Né? Não, e outra coisa é algo bastante daí contemporâneo, que é essa ideia de, não, vamos ver o que o artista quis dizer, né? Sim. Só que essa é a pior pergunta que tu podes fazer diante de uma obra de arte, ou de um livro, de um romance, ou alguma coisa assim. Tu tens que ver o que ele disse. E sim, o que ele disse nas diferentes camadas de sentido da obra, mas foi o que ele disse. Não, mas eu acho que ele queria aqui falar sobre a opressão sofrida pelos não sei quem e tal. Não, pera. Calma aí. Não é assim, certo? Não, a Ilíada está falando sobre a opressão da nobreza micênica. Não. Tá. Calma aí. Não, tem outra coisa. Existe isso? Tem nada de panela aqui, não. Sim, mas toma cuidado. Até... Não seja um débil mental e reducionista, certo? Não seja reducionista de dizer assim que um livro vai tratar de uma coisa só. Não é? Como, por exemplo, eu dou esse exemplo porque é o que o pessoal mais gosta de dizer, né? Ou que trata do homossexualismo enrustido do personagem tal isso, e não sei o quê. É sempre esse negócio. Não, mas o pior... Mas daí, existe homossexualismo enrustido? Sim, beleza, pode haver. E aí? É só isso? Esse é o tema? Não, Olha, não. sinceramente, se fosse só isso, não seria um clássico. Mas não é por aí. Se a gente diz que a Odisseia trata da vida do homem, da jornada do homem pela vida, isso já... Cara... Já é reducionista, já que não é só isso. muito ruim, assim. Pronto. Se tu disseres isso e deixares Aí fica no com essas ar, coisas assim, aí, jornada do herói, não sei o que, Campbell e tal, Star Wars, aí Um abraço pro Wilton Buenos Aires com a Não, jornada. isso é o que existe hoje em dia, é só isso, assim, ou é jornada do herói ou é interpretação sociológica rasteira, né? Exatamente, se diminuiu a isso. Agora, mesmo falar que é uma jornada da vida do homem, não é. Não, em primeiro lugar, é a jornada do Odisseu de volta para a sua terra natal, né? E tudo que aconteceu, e todas as causas, e tudo aquilo. Isso é a primeira coisa, tu tem que saber isso aí. Imagina um cara que só sabe que a Odisseia é a jornada do homem pela vida. Assim. Sim, vamos pegar a Divina Comédia, então, certo? E aí vai dizer que aquilo ali trata da alma humana, certo? Sim. Só isso? Não, nunca é assim. E com qualquer outra coisa, é difícil explicar isso aí, porque tem muitos, e muitos mesmo, principalmente no século XIX, bem burguesinho, sabe? Abade do não sei do que, padre fulano de tal. O cara é mais burguês que católico, né? E o sujeito estava crescendo o número de edições, de versões sobre mitos gregos, mitos romanos, histórias, sagas medievais, essa coisa assim. E o sujeito dá essa interpretação assim, não, é que qualquer deus, qualquer divindade pagã, ela foi, na verdade, um homem. E aí, aos poucos, com o tempo, vai se distanciando daquele fato histórico e tu acaba divinizando aquilo e tratando como se fosse algo sobrenatural, né? Efemerismo. Isso aí tá totalmente errado, por exemplo. Os mitos e a literatura não tratam disso. Não só os mitos, certo? Como, por exemplo, um grande mitólogo moderno como Bertolt Brecht, por exemplo, quando fala do Galileu Galilei, e que o trata assim como praticamente como Pitágoras ou Júlio César nas Metamorfoses, assim, né? Um sujeito que foi
que alcançou o status de mártir da ciência e hoje em dia ele é uma estrela. E né? Porque não tem... O que tem cratera na Lua chamado Galileu? O que mais que tem? Deve ter bastante coisa da astronomia chamada Galileu. Né? Só que o Bertolt Brecht, e eu faço uma defesa do Bertolt Brecht, porque ele realmente manjava da coisa, as peças dele são muito bem escritas e são boas assim de assistir. E o que ele não está falando do passado. E a literatura não fala do passado. A literatura pode usar alguma coisa que aconteceu no passado, mas é sempre para falar do presente, e não do presente do próprio autor, mas do presente de quem está lendo. Certo? Isso é um mecanismo muito sutil, né? Mas só para dizer, porque como é que uma coisa que aconteceu no passado, sendo escrita no presente do Bertolt Brecht, pode valer para um cara que está no futuro, né? Vai, porque é universalmente válido. Porque existe uma coisa chamada universal e a unidade da experiência humana. Da experiência humana. E da própria realidade. Então, assim, quando o sujeito... Vamos falar sobre... Tá, mas o que tem isso a ver como, por exemplo, as idades da humanidade ali no Hesíodo, no Ovídio, certo? Tem tudo a ver. Porque o que ele expressa ali não é o que aconteceu em Arré. E nem mesmo o que está nas Sagradas Escrituras não é para que nós conhecemos o que aconteceu em Arré e ficarmos bastante cultos e eruditos e sabendo quem foi Nebrod, certo? Não é para isso. E o próprio autor e o leitor, eles estão falando do aqui e do agora. E quando nós lemos o primeiro capítulo do Gênesis, é porque aquilo é o que faz, não é um... Aí é que tá, não é um conhecimento causal, certo? Simples e puramente, é também. Mas como é que eu sei que aquilo pode ser a causa? Porque eu percebo isso em mim mesmo. Se eu conheço o pecado original em mim mesmo, eu percebo isso. Se o Ovídio escreve sobre... Se o Hesíodo escreve sobre essa decadência da Idade de Ouro para de prata, para de bronze, dos heróis e para de ferro, é porque eu percebo em mim mesmo a gente poderia chamar de saudades, não é? Mas eu percebo em mim mesmo que há um desejo de uma vida perfeitamente feliz, uma vida de comunhão com os deuses, uma vida de existência perene, sem morte, sem doença, sem sofrimento. Mas mais ainda... se existe esse desejo, é porque ele... porque o objeto do meu desejo existe. Mas, né? E aí o poeta, e aí eu concluo, o poeta, observando esse desejo em si, ele chega... Bom, é porque existe, né? Ou já existiu, então tem que ter tido assim. E foi indo aos poucos também, não é? Enquanto o agiógrafo... Né? O pessoal diz assim, não, foi o pecado original e aí a coisa degringolou. Não é isso aí que está no Gênesis. A coisa foi piorando, certo? Mas eu diria que essa escala do Hesíodo se vê na vida de modo simbólico, se você quiser. É sim, porque a infância ela pode ser de certa forma comparada a essa idade de ouro, né? Exatamente, de preocupação, a inocência. De inocência, de que tu não tem que trabalhar e que tu recebe as coisas, né? Como que por mágica, como que se as próprias plantas te estendessem ali os frutos para ti, certo? Claro, tudo isso é alegórico ou simbólico, mas então tu tens a experiência análoga, né? Não é exatamente isso que o Hesíodo narra, mas a experiência da infância é isso. E todo mundo tem uma idealização da infância, ou muitas pessoas têm, também por causa disso. Então, tu podes usar essa experiência para tentar entender essa queda. E o homem vai decaindo ao longo da vida. Existe não necessariamente a tua vida vai piorando sempre, necessariamente, mas existe uma queda, em primeiro lugar, vital, né? De vitalidade, assim, o cara vai ficando mais forte e depois começa a perder isso. Né? Então, também existe essa decadência, ou pelo menos uma ascensão e decadência. Então, tudo isso. Né? Então, não é só o desejo. O cara tem um desejo, pode até existir um desejo metafísico ou hereditário que vem de Adão,
por uma perda do paraíso? Pode, Sim. e eu até acredito que sim. Mas até é mais que isso, porque tanto o universo é simbólico que tem essa... que tu consegues ver na tua própria vida, assim, essa idealização da infância, né? E depois tu vai começando a adquirir a capacidade de mentir, de te enganar, de enganar os outros, de cometer maldades e até fingir que é um cara bonzinho, e assim vai, como que tu vai decaindo, né? Sim. Assim, mais ou menos como o Exildo diz. Não, mas é porque o Exildo tem um dos versos ali que às vezes passa desapercebido, mas ele diz justamente isso: quisera eu ter vivido né, não estar vivendo na Idade de Ferro, ou ter vivido em idades anteriores, né, principalmente na de ouro, mas na de prata eu já estava feliz, né, que depois da morte tu te transformas em daimones e tal. Ou numa idade futura, porque ele, né, expressa essa fé de que a coisa vai melhorar. Então ele diz: eu não queria viver na Idade de Ferro, eu queria viver na anterior ou na posterior, só sei que essa aqui não é para isso que existe todo o universo, para que nós vivamos assim, né? Onde o pai não respeita o filho não respeita o pai, e os vizinhos se odeiam e se matam e tudo isso, né? Então parece Olha ser só. isso que a alma anseia e que ela tem como padrão, assim, não, Exato. as coisas estão erradas, eu sei que elas estão erradas. Exato.